A saúde da mulher, 2 pontos. Do início ao fim é o tema aqui no nosso episódio do Pelo Amor de Deusas, com as minhas convidadas, né? Convidadas, ex-convidadas, né? Que era pra gente ter gravado esse tema da outra vez, mas o Covid pegou de jeito, inclusive nós 3, né? E agora aqui, sãs, salvas, recuperadas, vamos falar da saúde do início ao fim, né? Então, Dai, seja muito bem-vinda, Thaís. Podem se apresentar para quem está chegando agora, por favor. Muito obrigada, Claudinha, pelo convite. Meu nome é Daiana, eu sou nutricionista funcional e esportiva. Eu atendo toda essa parte de patologias, de fertilidade. E a maioria do público é público que quer emagrecer, né? Cuidar da saúde. Então, Então, eu atendo toda essa parte nutricional. Legal. E eu sou Thaís Mantovani, sou ginecologista e obstetra. Atualmente estou grávida da Dona Serena, cada dia maior, cada podcast maior. Sim. Vamos ver quantos a gente vai conseguir gravar nessa gravidez. E, na verdade, a nossa ideia hoje é conversar mesmo sobre como a gente pode ter manutenção de saúde mesmo, que é o que as pessoas mais procuram. As pessoas não querem mais curar doenças, elas querem evitar doenças, né? Isso. E esse é o verdadeiro caminho da medicina e de qualquer cuidado, qualquer terapêutica. Sim, acredito muito nisso, isso. Com certeza. Eu acho que esse é o caminho da evolução mesmo, na área da saúde, né? A prevenção e... mais do que isso também, o autocuidado, né? Sim. Como você se observar antes de procurar um médico, né? Então, saber se alimentar corretamente, enfim. Sim. Vamos lá. Por que vocês pensaram nesse tema? Então, né? Na verdade, a gente estava pensando num ciclo, assim, né? Porque, na verdade, tudo começa dentro da barriga, dentro do útero, dentro da gestação, e tudo isso vai... Começando lá, vai influenciar a saúde fora aqui do útero, o dia a dia, os hábitos, e isso vai chegar até o fim da nossa vida. Então, e depois se você for mulher no meio do caminho, você vai passar por uma gestação de novo. Então, assim, a gente tem vários ciclos aí nesse processo e a gente pensou começar a explicar dessa forma, né? Desde legal. os anos 80, a gente já sabe que experiências dentro do útero influenciam a saúde desse bebê aqui fora, né? Então, começou-se lá aquela ideia de programação fetal, né? Mulheres que ganhavam muito peso na gestação, tinham bebês com maior risco de ter pressão alta e diabetes na vida aqui fora, na vida adulta aqui fora. Mulheres que tinham diabetes também tinham esse risco. E por aí vai. Então, começou-se a linkar alguns fatores, né? E começou-se a estudar que sim, o que acontece dentro do útero com esse bebê vai influenciar na saúde dele aqui fora, né, Dai? Com certeza. Até eu estava assistindo um curso esses dias que fala muito da importância da alimentação e nutrição durante a gestação. Porque eu atendo muitas mulheres novas, 30 anos, que têm problema para engravidar, infertilidade sem causa aparente. Né? Ou até mulheres que têm ovário policístico, endometriose. Mioma. E aí, quando você vai investigar, né, a causa dessa doença, tem várias causas aparentes. E dentre elas, sempre tem a questão intrauterina. Por quê? É no útero que você forma todos os seus órgãos. Então, se durante essa formação fetal você não tem uma boa formação, e isso é causada por quê? Por uma falta de nutriente, né? Sim. Que esses nutrientes que são responsáveis pela replicação do DNA, que vai formar os órgãos, os tecidos e o corpo inteiro. Então, se durante a gestação falta nutrientes, isso vai impactar na vida adulta dessa pessoa. Diabetes, endometriose, ovário policístico e várias outras doenças, que pode ser evitada na gestação, né? E isso, tudo bem, a gestação foi linda, maravilhosa, suplementou, só que aí também tem fora da barriga, né? Como que é o estilo de vida, a alimentação, e isso também vai impactar no desenvolvimento de doenças. Por isso que a gente fala
que hoje em dia é muito importante você controlar estresse, a sua rotina, a alimentação, a atividade física e a saúde mental, física e espiritual, né? Tá tudo interligado. A gente percebe os denominadores em comum dessas pessoas que têm alguns problemas de saúde, né? Mas é mais ou menos assim como eu explico para elas. É como se o seu útero fosse uma plaquinha de laboratório que o seu bebê está desenvolvendo ali. Então, se a gente coloca ali práticas não saudáveis, a gente coloca uso de cigarro, poucas noites de sono, não faz suplementação, não faz atividade física, sedentarismo, alimentos industrializados, ultraprocessados, excesso de açúcar e por aí vai, a gente vai ter um desenvolvimento desse bebê. Se a gente coloca aí atividade física, suplementação, sono adequado e por aí vai, a gente vai ter outro desenvolvimento desse bebê. Tá, a gente vai salvar o mundo? A gente vai evitar todas as doenças do mundo? Não, lógico, genética a gente não muda, né? Genética vem, ou é história de vida, sei lá o que cada um acredita, mas isso a gente não muda. Mas o que a gente pode diminuir algumas consequências durante esse processo, né? A gente não tem controle de tudo, mas do que a gente tem controle, a gente pode influenciar. Com certeza, e eu acredito muito nisso porque é uma vivência da minha vida, né? Então, se a gente for pegar a Cláudia neném, né? Então, quando eu era criança, neném, eu tive a minha mãe teve lógico, no melhor que ela pôde fazer, né? Mas eu era uma criança que vivia doente. Sim. Com bronquite asmática, eu vivia com aparelhinho de inalação, eu lembro aqueles... que dava até umas batedeiras, aqueles medicamentos que colocavam, sabe? Aerosol. No aerosol, os broncodilatadores, né? E fazia fisioterapia respiratória, né? Então, eu sempre fui uma criança que vivia doente com problemas respiratórios, alergia e tudo mais, né? E, geneticamente, posso passar isso pra minha filha, né? Porque, sei lá, se tá no DNA ou não, mas... né? Sim. E o Renato, meu marido, também. Ele era uma criança com muita bronquite, muitos problemas respiratórios, alergia e tudo mais. Então, a Maria Luísa já veio, de certa forma, com essa carga. Certo. O que eu podia fazer diferente? Alimentação, práticas saudáveis, que é o que nós estamos falando aqui, e eu fui exemplo vivo, que eu fiz muito bonitinho. Assim, é uma coisa que eu me preocupo pra minha vida, e na gestação eu fui assim, o exemplo. Tá? Hoje eu saio um pouco fora, vai e volta. Tá, a gente tem um bolo de cenoura aqui na nossa frente, sim, viu, gente, no podcast. Sim, mas eu tomei shake, minha nutricionista tá aqui. Então, na gestação eu fiz muito bonitinho, pensando nisso que a gente tá falando aqui, e muito certinho com a Maria Luísa, principalmente os 2 primeiros anos de vida. O que nós temos hoje? Ela com 7 anos. Ela nunca ficou doente na vida. Então, olha só. Então, assim, a infância dela já está diferente da minha infância e da infância do meu marido. É isso que eu quero trazer. Não sei a questão genética, mas o que eu posso dizer é que nunca ela tomou um remédio de alopatia na vida. Ela nunca ficou doente. É lógico, ela fica resfriadinho, pegou Covid agora, coisas normais, pegou dengue, que são fatores externos, a gente né? vive em sociedade, vai ter contato com esses vírus. Mas assim, ela se recupera muito rápido e sozinha, sem medicamento. E Claudinho, o que eu achei mais interessante foi você, né, perguntando, o que eu posso dar pra Maria, né, no Covid e tal. Sim. E aí, eu fiquei chocada, eu falei, olha, pode dar ômega, isso, aquilo, tem ômega que tem sabor e tal. Ela prefere cápsula. Eu falei, oi? Ela prefere tudo sem sabor. Dipirona ela toma normal. E ela ingere cápsula? Ingere. Falei, esses dias eu atendi um paciente, homem de 32 anos, que não conseguia ingerir cápsula. Eu tive que passar pra ele tudo em gotas e em pó. Então... Eu reclamo do ômega que ela passou pra mim porque tem gosto de peixe. Tem muito gosto de peixe. É porque você tá grávida. Então... Eu sentia gosto de peixe até em broto de feijão. Então. Grávida sente diferente. Mas tudo bem, eu tô tomando. Mas é verdade, porque ela tava com febre, eu fui dar o de verme pra ela, né? E aí eu fui comprar, falei, mamãe, compra o sem sabor. Aí eu cheguei na farmácia, falei, tem algum, é pra criança? Qual a idade? Falei, 7 anos. Tem o de banana, o de frango. Falei, não, sem sabor, você tem sem sabor? Ela falou, não existe pra criança. Eu falei, não. Que dó. Ela falou assim, eu falei, não, é que minha filha até de pirona, ela prefere a de pirona pura do que a disfarçada com açúcar lá.
A mulher olhou e falou, nossa, essa criança é diferenciada. Mas não é o paladar já Sim, que tá é o resultado do que vocês O paladar investiram você já nela. começa a formar na barriga. Sim, é né? muito interessante. Ela ficou com Covid, agora ela só comia brócolis. Bonitinha. Eu falei, gente, nem ela é doente, ela só come brócolis, senhor. Eu nunca ia comer brócolis. Comidas afetivas, não ia ser brócolis. Não ia ser tipo leite condensado, sucrilhos, com leite. Leite com Todd. Leite com Todd, entendeu? Nada Tipo do isso. brócolis. Eu falei, gente, Então. que gracinha, né? Mas é isso. Então, eu vejo o que é certo ou errado, mas foi o melhor que eu pude fazer na minha gestação. E eu acredito muito que os frutos são esses, são positivos. A questão da via de parto também vai influenciar, né? A gente sabe que o parto normal diminui o risco de algumas doenças na vida adulta também da criança. E a amamentação, que a gente sabe que não é fácil. Não, falamos aqui Que, hoje. infelizmente, nem todas as mulheres têm um apoio suficiente para amamentar quanto gostariam. Mas também a amamentação seria algo importante aí nesse início de vida para essas crianças. Sim, no caso, a Maria mamou até os 3 anos. Uhul. Né? Não foi uma amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses, porque eu não consegui. Com muito apoio, com muita dedicação, não consegui. Mas o que eu consegui dar de leite materno, ela tomou. E ela mamou bom. até os 3 anos, né? Eu até falei mais cedo, brincando aqui, que na amamentação eu falei, nossa, eu vou dar mamar só até os 6 meses. Aí eu fiz igual a Dilma, deixei a meta aberta. Quando eu atingi a meta, eu dobrei a meta. Que bênção. E sei lá porque eu dei até os 3 anos, mas eu dei. Enfim, mas eu acredito que fez toda a diferença também, né? Sim. Nessa questão da saúde da mulher. E se a gente for pensar, a saúde da mulher começa ali já. Começa ali, exatamente. Porque, assim, no leite materno é o alimento que o bebê vai receber. Então, o que tem nesse leite? Né? Se tiver nutrientes, se for um leite bom, é o que vai nutrir esse bebê, que vai influenciar no desenvolvimento dele, né? Sim. Neurológico, no desenvolvimento ali da saúde dele. Então, se a mulher restringe também muito a alimentação, porque tem mulher que o bebê sai, ela já quer fazer uma dieta restrita para emagrecer e tudo mais, né? Já quer voltar ao peso pré-gestação. Mas eu vou falar, mas isso é só na consciência, né? Porque o corpo quer comer até a geladeira. Exatamente. Só que muita mulher faz muita restrição. Eu atendo muita paciente que, assim, tá comendo extremamente restrito. Eu explico, olha, o momento não é agora. Porque o bebê, a única fonte de alimento que ele tem é o seu leite. Então, precisa ser um leite nutritivo, tanto em qualidade, né, em questão energética, quanto de micronutrientes. Então, sempre oriento. E quando a mulher, ela adequa essa alimentação para o gasto que ela tem, ela para de guardar aquilo na forma de gordura e ela começa a usar mesmo como fonte de energia. Então, até a perda de peso dela é mais rápida, né? Quando ela adequa essa ingestão alimentar dela na amamentação, né? Eu vejo que muitas mulheres que restringem muito com medo de engordar, elas param de emagrecer. E aquelas pacientes que estão comendo adequadamente, uma quantidade boa, elas vão perdendo de forma constante. E natural, né? Exatamente. E se você for para pensar, quando a gente tá amamentando, né, ali no começo, queima em torno de 900 quilocalorias por dia. A amamentação. Ai, gente, Exatamente. eu É mais do que um eu sei, mas treino eu não intenso. acredito. Tem paciente minha que perdeu 15 quilos em 10 Eu queria dias. ser essa, mas eu não fui. Mas pensa só como é que fica o metabolismo Sim, tô dessa brincando, paciente. tô brincando, Sim, mas eu sei. pensa como é que fica 15 quilos em 10 dias. Como é que fica a questão de estresse oxidativo e por aí vai, de suplementação. Até perguntei pra ela, você tá comendo, né? Ela falou, não, tô comendo demais, minha mãe tá aqui, a mãe dela é nordestina. Então, assim, tá comendo bem, com certeza. Mães nordestinas sabem alimentar. Né? Mas mesmo assim, né? Mas aumenta muito a demanda energética. Quando a paciente chega, eu falo, filha, você já fez um treino insano, assim, de 1 hora que você terminou, você tava com ânsia de vômito, você não conseguia levantar. Já, então, o que você tá gastando amamentando não chega nem... ultrapassa, você teria que treinar 3 vezes aquilo lá pra você gastar o que você tá gastando amamentando. Porque num treino intenso de 1 hora,
você vai gastar 200 e tantas calorias, 300, dependendo, né? Porque tem homem e mulher tem diferença, né? Mas a gente tá falando aqui de mulher. De mulheres. Então, assim, ela não vai gastar 600, 900 calorias num treino nunca na vida. E ela gasta isso por dia amamentando. Então, assim, a demanda energética é muito grande. E as mulheres têm medo de comer, né? Sim. E eu falo, quanto mais você comer adequadamente com o que você tá gastando, mais o seu corpo vai usar aquilo como fonte de energia e você não vai armazenar na forma de gordura. Porque o seu corpo, ele quer sobreviver, né? Então, se ele tá tendo uma demanda gigantesca e você tá comendo muito abaixo, ele vai guardar aquilo. É o que acontece muito. A mulher acha que ela tá comendo muito, ela começa a restringir, né? E aí, o peso ela que tava perdendo, ela começa a engordar. Ontem eu atendi uma paciente assim, que ela restringiu muito, que ela falou que tava comendo demais, e aí ela começou a engordar. O que ela tinha perdido, ela já engordou 2 quilos. Eu falei, você tá comendo muito pouco, filha. Ela tá amamentando exclusivo. Gente. Eu falei, não, vamos comer aí, que você vai ver que você vai Gente, conseguir nutricionista manter. boa que manda comer. Vamos combinar? Adoro. Não é? Adoro. Por isso que é minha nutricionista também. Né? É bem isso, mas é que vocês estavam falando, né? E eu tava pensando, e eu vou um pouco mais além, na verdade, né? E você pode até me corrigir se eu estiver errada, viu, Thaís? Na verdade, é assim. Eu lembro que eu vi uma imagem que mostrava que, na verdade, né, entre aspas, a gente mora na barriga da nossa avó. Por quê? Né? Então, pensa o seguinte, eu, grávida da Maria Luísa, que é uma menina, né? Os óvulos dela estavam já dentro do ovário dela, do ovário. Dentro do seu útero. Do meu útero, Isso. mas dentro dela, Sim. dentro do meu útero. Sim. Entende? Sim. Vocês entenderam? Então, peraí. Então, eu grávida da Maria Luísa, que é uma menina que morou na minha barriga, e dentro da barriguinha dela já estavam os óvulos para quando ela chegar na fase reprodutiva, um daqueles óvulos que estavam já na formação dela vai ser o meu neto ou a minha neta. Isso. Entenderam? Certo. Sim. Entenderam? mesmo. Ficou fácil de entender? Ficou. Tá. Né? Então é o seguinte, e que se seu óvulo virar uma menininha, que a gente tá falando da saúde da mulher Sim. aqui, Se você for ter uma neta. se eu for ter uma neta, a minha saúde pode ser que influencie na saúde da minha neta. Neta, bisneta. Pode ser não, influencia, viu, Claudinha? Porque assim, dependendo da nutrição na gestação, isso vai influenciar em 3 gerações. Uau! Em 3 gerações, isso vai impactar em 3 gerações. E eu lembro que eu tava fazendo um curso de suplementação na gestação, né? E essa doutora, a Bruna, ela fez cursos no exterior e tudo mais. E aí ela explicando, né, o que acontecia na barriga, as deficiências, o que isso ia causar na criança. Eu falei, gente, sou eu. Eu falei, nossa, minha mãe, a culpa de eu ser baixinha é culpa dela. Por quê? Não é, porque a mãe dela é baixinha nasce também. uma culpa. Não é, porque... Exatamente. Essa restrição de nutrientes durante a gestação vai impactar até na sua altura. E eu falei assim, gente, que raiva, eu Sempre sou quis ser baixinha, é culpa da modelo. minha mãe. Nunca Tá pude. vendo? E olha pra você ver que interessante. Quando eu fiz esse curso, me abriu a mente. Falei, gente, tudo que eu tive criança e tenho até hoje começa a fazer todo sentido, né? Porque a minha mãe também era uma criança que vivia doente. Pensa, naquela época não existia suplementação Sim. na gestação. Nada, tinha E nada. eu sou a terceira, ou seja, sou a última, assim, né? Ninguém ligava pra você. Então, assim, não tinha preparação nenhuma. Ela engravidou logo após a minha irmã. Então, pensa, tudo que tinha de nutriente ali foi pros Pras dois. outras. Pra mim não sobrou nada. Então, assim, eu sou a mais baixinha, gente. Eu tenho 1,54 de altura. Aham. Então, e eu também era uma criança que ficava muito doente. Sim. Sempre gripada, sinusite, renite, bronquite. Tudo que você imaginar eu tinha, né? E olha pra você ver. Eu estudando, a minha afilhada, ela mora na Itália. Apesar de a gente falar que o Brasil é atrasado em muitas coisas, na Europa, em relação à saúde, gente, eles Eu estão também tenho essa sensação na muito fisioterapia. atrasados. Porque lá, o que eles passam de suplementação à gestação inteira é ácido fólico. E olha lá.
E aí, o que aconteceu? Minha prima, quando ela engravidou da minha afilhada, ela estava amamentando. E ela não parou de amamentar, ela foi parar assim, mas no finalzinho. Então, imagina, a demanda que ela tinha tanto para gerar o bebê, mas também para produzir leite. Então, o que aconteceu? Faltou muito nutriente para ela. E aí, ela é uma criança que ela brinca um pouco, ela sente dor na perna, cansaço, um desenvolvimento precoce. E ela é a do meio, né? Tem o outro menorzinho. E ela é muito baixinha. E aí, o que aconteceu? Quando essa prima veio pro Brasil, eu falei, não, quando ela vier, vou fazer uma bateria de exames e a gente vai suplementar, porque tudo isso é deficiência nutricional que ela teve na gestação. Mas ainda a gente consegue, né, dar um jeito. Se você vê uma foto que ela me mostrou, você não acredita. Ela veio, aí eu mandei fazer as vitaminas para 3 meses, né, porque ela ia voltar para a Itália, e ela suplementou. Ela veio em julho. Então, julho lá na Itália é verão. Então eles estavam na praia, tudo, tirou uma foto na praia. Que delícia. E aí, ela me mandou uma foto no final do ano, em dezembro, dos 3. Ela falou assim, prima, olha essa foto. A Maria, ela estava do tamanho do mais velho. O pequeno estava assim, muito menorzinho, né? E na foto de julho, ela estava do tamanho do mais novo. Ela falou, prima, eu não acredito. E assim, o tanto que ela melhorou, disposição, dor ela não sente, sabe? Bom. Porque ela ia fazer uma coisinha assim de criança, né? Brincar uma corridinha, ela sentia dor nas pernas, sabe? Cansaço. Então assim, melhorou tanto. A unha dela, ela foi em vários médicos lá, eles achavam que era micose, que isso, que aquilo. E aí quando suplementou, a unha dela ficou assim, perfeita, sabe? Então, várias, pra você ver como faz diferença uma nutrição. Sim. E eu falei, gente, às vezes era tão simples, porque hoje em dia a criança, né, tá com baixo crescimento, o que médico faz? GH. Não é? Então. Não, eu vou te fazer uma pergunta agora, que foi a pergunta da Maria Luísa hoje de manhã, que entra nesse assunto. Lá vem. Nós estamos pós-Covid, né, e 1 milhão de suplementos, assim, né? Toma. E aí, hoje de manhã, eu separei os suplementos dela, o ômega, a vitamina D, né? As cápsulas. E eu ponho num potinho, assim. Ela falou assim, mamãe, mas por que eu tenho que tomar essas vitaminas? Eu falei, porque a gente tá recuperando do Covid. Mas isso não tem nos alimentos? Eu falei, tem. Mas não é, então, melhor... Touro, né? Touro, gente, touro. Não é melhor, então, eu comer mais? Pra não precisar ficar tomando esses suplementos, essas vitaminas, eu como mais e tenho mais as vitaminas, né? E ela falou assim, então por que eu tenho que tomar se isso tem nos alimentos? Pois é, né? Não sei, vou perguntar para a nutricionista agora. Então, Claudinho, o que acontece? Até assim, eu montando o plano alimentar perfeito, que seria assim, o sonho uma pessoa fazer. Você não atinge a recomendação de todas as vitaminas e minerais. Porque, às vezes, para você atingir a recomendação de uma determinada vitamina ou mineral, você precisa comer, assim, uma quantidade absurda. Que você não vai comer, porque você não vai comer só um alimento específico, né? Você precisa comer um pouco de tudo. E quando você pega alguma doença, alguma infecção, o seu corpo tem uma demanda muito maior de alguns nutrientes. Então, além do que você está habituado a comer, que você já não atinge essa recomendação diária, você precisa de uma dose maior para diminuir os efeitos, né, pós-Covid, por exemplo, né? Que eu fiz até um curso de suplementação pós-Covid, porque a primeira vez que eu tive Covid, não tinha vacina, não tinha nada, não sabia nada. Então, assim, tudo que eu fiz foi da minha cabeça, né? Que eu estudo, eu falei, isso é bom, então eu vou fazer. Só que eu tive muitos sintomas pós-Covid. Eu tive da primeira vez também. Eu tive muito. Meu cabelo, gente, acho que ele ficou uns 6 meses caindo. E assim, força pra treinar, disposição, até memória. Nossa, eu tive tanta coisa. E aí, dessa vez que eu peguei, eu sabia que a introdução precoce da suplementação, ela minimizava, assim,
quase em 100% os efeitos pós-Covid. Então, quando eu peguei, eu já comecei a suplementar tudo. E olha pra você ver, meu cabelo não caiu nada, nada. E de efeito pós-Covid, assim, vou te falar que eu não tô sentindo quase nada. Sim, né? Nessa vez que eu peguei e fiz a suplementação precoce também, eu senti muita diferença. Tanto na minha recuperação como no pós-Covid. Por exemplo, quando a gente fala de mulheres idosas que precisam repor o cálcio, né? Que é uma coisa assim, a gente pode tomar no leite, né? E derivados e por aí vai. Ela vai ter que tomar em média de 5 a 6 copos de leite por dia. Quem que aguenta, né? Quem às vezes tem intolerância à lactose, já tá numa idade que já pode ter mais, e por aí vai. Então, aí entra a suplementação como tecnologia para ajudar nesse processo. Exatamente. Entendo. Então, como é importante a saúde da mulher, a gente pensar intraútero, Sim. na infância. Primeira infância, isso. Né? E assim a gente vai seguindo durante toda a nossa vida, né? Então, acredito que essa nova geração que já vem com esse conhecimento, que já vem, né, digo a geração da minha filha, provavelmente quando chegar na nossa idade, vai ter doença? Sim, mas talvez mais ela saudável. vai ser mais saudável. É a campanha pró comida de verdade, né? Porque a gente é filho dos anos 80, né? Então, assim, era nuggets, era tanjal. Quem lembra de tanjal? E por aí vai. Então, era tudo muita coisa. Groselha. Groselha. Era muito ultraprocessado. E assim, não é culpa delas, elas não sabiam, ninguém sabia. Danoninho vale um bifinho. Sim, Coca-Cola. Danoninho vale um bifinho, essa é boa. E por aí vai. Então, assim, não é culpa delas, elas não sabiam, não tinham informação, por aí vai. E aí, a gente foi gerado dentro desse processo. E que bom que a gente tá conseguindo mudar, né? E associado, sempre, gente, associado à alimentação, né, que é um pilar importante, o que a gente põe dentro do nosso corpo, é a atividade física. Sim. Gente, nunca é demais. Nunca. Água, atividade física não é demais pra ninguém. Né, Dai? Então, e é o que eu falo, eu gostaria muito que tivesse me estimulado a atividade física, não pra perder peso e manter a aparência do meu corpo, porque eu sempre tive uma briga muito grande com o espelho, desde pequenininha. Desde pequenininha tinha essa briga com o espelho. E que tivesse estimulado pensando, não, para você ser saudável, para você ter uma mente saudável, para você ter qualidade de vida, qualidade de sono, né? Por aí vai. Então eu demorei para ligar a chavinha para atividade física. Hoje a gente consegue fazer. E hoje é muito difícil, né? Você ir mudar um hábito de um adulto que nunca fez atividade física. Ele chega e fala, ai meu Deus do céu, quero ir embora, né? Sim. É terrível. Então, quando você tem esse hábito desde criança, é algo que você sente falta, né? Sim. Se você tem esse hábito, você não faz, você sente falta. É algo que você fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Você vai caminhar, qualquer coisa. Para a mulher, diminui bastante o risco de ter câncer de mama. Quando a gente fala de atividade física, 150 minutos por semana, tá? Que é o que a gente está falando. Diminui em torno de 20 a 29% o risco de ter câncer de mama. 150 minutos por semana é tranquilo. É ok. Exatamente. Assim, eu não sou mãe ainda, que o pessoal fala que depois que é mãe é difícil. Mas eu acredito que sim. Que 150, gente, dá o quê? 50 minutos 3 vezes por semana. Exatamente. Se você tem 3 treinos na semana, você atingiu essa meta. Sim, não precisa nem sair de casa. Hoje tem tanta tecnologia para fazer em casa, online, por aí vai. Mas diminui em torno de até de 20 a 29% o risco de ter câncer de mama. Olha que legal. Bastante. Diminui qualquer risco de morrer. De qualquer doença. Qualquer doença. Diminui muito o risco de Alzheimer, que tem aparecido cada vez mais cedo, mais precoce. E mais frequente nas mulheres. E mais frequente nas mulheres, com certeza. Então, assim, atividade física é um pilar importante para a manutenção de saúde da mulher. Eu tenho o gene do Alzheimer aí, eu preciso mudar os meus hábitos. Pensar muito nos meus hábitos, porque a minha avó teve Alzheimer, então é uma coisa... E sabe o que é bem interessante? Eles falam que o Alzheimer é considerado como se fosse um diabetes tipo 3. Então tá super associado a metabolismo de açúcar. Exatamente. Então, né? Então, a atividade física para controle... Mãe, você está ouvindo? Né? Mãe, que come açúcar todo dia. Minha mãe teve câncer de mama, né? Sedentária. Mãe, também para você. Vamos lá, mães. Né? Porque, assim, a atividade física... Você não precisa de liberação de insulina, de nada. A atividade física, por só, ela já consegue controlar essa glicemia. Então, assim, algo que você não precisa de medicamento, de nada, sabe?
E é simples, é de graça, gente. Então, todo mundo reclama que não tem dinheiro para comprar remédio, é fazer um exercício, né? E hoje em dia as pessoas não fazem. Sim. E em relacionado aí, doenças neurológicas, o sono é extremamente importante. O sono, É verdade. fertilidade. Por quê? À noite você tem liberação de melatonina, de vários hormônios que são responsáveis pela liberação de hormônios pelo ovário. Então, hoje em dia, você vê muitas mulheres com dificuldade de engravidar. E muito está relacionado a essa rotina estressante, o fato de ficar até de madrugada no celular ou com televisão ligada. Então, a luz já não deixa você liberar melatonina. Se a pessoa é estressada, trabalha até de madrugada, entendeu? Trabalha com parto. Trabalha com parto, Acorda tudo, correndo nas madrugadas e sai correndo. né? Influencia muito. Tanto que no curso de fertilidade, elas falaram uma coisa que me impactou muito. Ela falou assim, gente, a geração de mulheres inférteis ainda está por vir. Porque hoje em dia tem muita mãe que deixa a criança ficar até de madrugada no celular, na televisão. Imagina a criança já nessa idade... No amadurecimento da puberdade, né? Exatamente, no desenvolvimento do sistema reprodutor, já ter aí uma deficiência na produção de vários hormônios responsáveis por uma saúde adequada. Sim. E aí você imagina o seguinte, isso foi uma coisa boa dos anos 80, né? A gente não tinha tanto acesso à televisão, não tinha. a telas. Exatamente. Era só TV, Globo e Cultura, manchete. E era assim, se manchete. você queria assistir aquele seriado, você tinha que esperar o horário chegar. Na semana que vem. Exatamente. E era só de manhã o show da Xuxa, né? É verdade. Exatamente. Isso é uma vantagem, né? Porque hoje em dia... Isso impacta muito. E eu sempre falo, tem muito paciente que vem que reclama de memória, né? E aí eu falo, como que é o seu sono? Nossa, sou péssima, eu demoro a dormir, eu acordo muito à noite. Então, assim, para você ter memorização de fatos recentes, você precisa atingir o sono profundo. Então, se a pessoa, ela não dorme bem à noite, isso vai impactar em memorização de fatos recentes. E isso daí já é um início de Alzheimer. Você imagina? Então, assim, a qualidade do sono impacta no seu metabolismo, na vontade que você tem de alimentos mais calóricos, mais energéticos. Isso daí é comprovado, gente. A liberação que você tem hormonal vai impactar no seu metabolismo, na vontade que você tem de alimentos mais gordurosos. Você come muito tarde, você dorme muito tarde. Então, você vê que isso impacta muito. Até eles fizeram um estudo... Quem geralmente tem esses turnos trocados, né? É muito mais estressado. Trabalha a noite inteira e dorme de dia. Então, eles fizeram lá um estudo e eles viram que em um mês, a pessoa sem mudar nada, ela já tem um aumento de peso, só por essa troca de turno, de mais ou menos aí, de 2 a 3 quilos no mês. Gente, mas você pode ver, gente. Mas eu reparei, depois as plantonistas noturnas são muito mais... Fortinhas, isso. Que é muito mais mas você sabe que eu reparei? Eu nunca tive problema com peso na minha vida. Foi depois que comecei a trabalhar com parto. Interessante. Entendeu? Isso impacta muito no seu metabolismo. Por isso, gente, tá acabando, tá? Eu vou atender aproveitem até 40 anos. Porque isso está acabando com a meu tecido adiposo aqui. Então. Com certeza. E o sono é muito complicado, porque aí você vai... às vezes tem que procurar um especialista mesmo de sono, porque tem várias nuances, tem aquela pessoa que dorme e acorda no meio da noite, aquela que não consegue deitar pra dormir. Fazer higiene do sono não é uma coisa fácil, porque às vezes você chega em casa às 8 horas da noite, aí você vai jantar às 9, e aí você tem malemar 1 hora ali no seu dia pra você curtir alguma coisa, assistir um Stranger Things, alguma coisa assim. E aí que também ajuda a piorar o sono, porque aí você tem pesadelo depois. Exatamente, entendeu? Então, assim, acaba que é muito difícil mesmo mudança de sono e é importante, às vezes, procurar um especialista mesmo em sono, né? Então... Mais uma coisa aí pra gente pensar. E pra gente ir caminhando aqui pro encerramento, o que a gente pode deixar pra quem tá ouvindo, né? Eu sei que às vezes, assim, eu já tenho o hábito de praticar e tentar praticar isso já tá mais inserido
na minha vida, assim. Mas pode ter alguém que esteja ouvindo aqui e fala, meu Deus, eu não faço nada disso. Né? Calma, Calma, vamos né? lá. O que a gente pode falar para essa mulher que tá chegando agora e pode ser que essa informação que ela esteja ouvindo aqui seja muito nova. Ó, 2 dicas que eu acho que são muito simples para começar. Primeiro, comece com uma meta fazível, tá? Ótimo. Você achar que do nada você vai ficar 3 horas numa academia, fazendo aula lá de uma hora para outra, você não vai conseguir, você vai frustrar, você vai se arrepender e vai piorar, vai desistir. Então, uma meta fazível. Eu posso 20 minutos no sábado, porque é o dia que meu bebê fica com meu marido e tal. 20 minutos no sábado. Isso. Começa com uma meta fazível. Isso. E atividade física tem de tanto quanto é coisa. Você pode escolher o que você gosta. Outra dica que eu acho que é muito legal, que eu comecei a pegar esse hábito nos últimos anos, é começar a ler embalagem de produto, de comida. Isso é simples. Você vai ver lá, tem o molho de tomate, que é tomate e sal. É tomate, água e sal. E tem o molho de tomate que tem todos aqueles palavrões no final. Que você não sabe o que significa. Você não sabe se aquilo ali é alienígena, se é, sei lá o que é aquilo ali. Stranger Things. Stranger Things. Do mundo né? invertido. Demogorgon, sei lá. Então, você não sabe o que é. Só de começar a procurar, talvez, escolhas melhores no supermercado, já pode ser uma pequena mudança, Legal. né? Você, Dai. E assim, dica em relação à alimentação, gente. As pessoas que querem mudar, elas vão, assim, do péssimo pro extremamente radical, né? Então, assim, eu quero mudar agora café da manhã, vou comer só ovo, Cottage. almoço, salada e carne, jantar, só uma proteína e salada. Aí a pessoa fica uma semana, daqui a pouco ela tá comendo, assim, até o teto. Então, assim, gente, é melhor você mudar pequenos hábitos durante o dia, bebe pouca água, aumenta a ingestão de água. Não faz atividade física, tenta inserir alguma atividade. Não tem como. Então, se você mora em prédio, sobe de escada, não sobe de elevador, né? Coisas pequenas que você pode inserir. Você usa muito sal, tempera a salada com... Tira, né? Sal de alguns alimentos. Açúcar, você usa para adoçar açúcar, café. Tenta retirar, tenta fazer uma substituição, sabe? Então, hábitos pequenos... Trocar a fritura por assado. Exatamente. Vão ser mais duradouros. E assim, o né? que a Tatá falou de ler os rótulos, gente, é extremamente importante. É uma coisa que eu ensino para todos os meus pacientes. Porque esses dias, uma pessoa veio me mandar uma mensagem no Instagram. Ela falou assim... Daiane, esses dias eu vi uma nutricionista postando que a margarina é saudável. É melhor do que manteiga. Aí eu respirei. É que na nutrição também tem essas coisas, né? Tem até um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos, que a pessoa vai no nutricionista, você já viu? Não sei qual que é. Do ovo. É, do ovo. O ovo pode. Plim. Não pode mais, vou tirar dessa dieta. Não, outra pesquisa acabou de sair que pode comer ovo. Só a Clara. Nutricionista é um pouco complicado. O que eu falei pra ela? Eu falei, olha, faz o seguinte, margarina não é bom, mas faz o seguinte, chega no mercado e lê o rótulo, a lista de ingredientes da margarina. E aí você pergunta, eu conheço o que tá escrito ali? Se você não sabe nem de onde vem, você acha que aquilo ali vai fazer bem? Se você for ler o rótulo de margarina, você não sabe nem que gordura que é aquela que eles usam pra fazer. Não, Fora um monte de aditivo químico. Então, assim, é totalmente artificial. Demogorgon. Eu falo, gente, né? Então, você vai ler a margarina, você sabe que é o quê? Do leite de vaca, então você conhece. O que você acha que é mais saudável, né? Então, as pessoas têm que ter também parar de ter essa dependência de, fulana falou que isso é bom, isso, o que é? Gente, tem independência, então aprenda a ler também, rótulos, aprenda a buscar informação correta, né? Porque você não fica dependente da outra pessoa. O que eu ensino pro meu paciente é ele ter independência. Autonomia. Olha, você vai viajar, não tem na sua dieta, mas você sabe o que você pode comer, o que é uma substituição inteligente. Agora, tem gente que sai da rotina... agora o que eu como? Não sei, então eu vou comer inhame. o que tiver. Não tem inhame. O que vamos comer? Aí ela come, tipo assim, totalmente
fora. E eu explico, não é porque você tá... Gente, eu tenho paciente que é caminhoneiro. Então, assim, ele vive na estrada. Eu vou falar pra ele levar marmita, pra levar isso, levar... Ele vai comer imposto. Então, assim, dentro das opções que ele tem, eu explico o que é melhor. Perfeito. Então, quando você tem essa autonomia, essa independência, que você aprende, né? Sim. O que é a opção mais saudável, gente, você consegue manter isso pro resto da vida. Sim. Maravilha. Adorei. Adorei. E é isso que eu falo em todos os episódios, praticamente, né? Se pelo menos uma pessoa que estiver ouvindo aqui criar a consciência e mudar um pequeno hábito, já valeu a pena. Já valeu a pena. Com certeza. Com certeza. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, foi ótimo. Beijo.